Se você pegou aquela história se você pegou os livros, né, os livros de matemática financeira, ele sempre traz aquela questão da taxa de juros. O que é a taxa de juros? Quando você aprende lá no começo, né, da matemática financeira, o cara já vem explicando para você o seguinte, ó, juros nada mais é do que a taxa de juros, nada mais é do que a relação entre juros e capital. Então, a taxa de juros nada mais é do que o valor dos juros dividido pelo capital. Então, a taxa aparente, veja que nós não estamos falando de taxa nominal aqui, nós estamos falando da taxa aparente. É aquela taxa de juros que se obtém em uma operação financeira qualquer sem considerar os efeitos da inflação. Então, quando a gente não está falando de inflação, quando a gente não está considerando os efeitos da inflação, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma taxa de juros aparente. Taxa aparente é a taxa de juros que se obtém em uma operação financeira sem considerar os efeitos da inflação. É simplesmente a taxa de juros normal que você já conhece aí, é a taxa de juros que na hora que você aperta o I lá na HP12C, ela sai, é a taxa de juros que aparece, é a taxa aparente. Ela não está considerando a inflação do período, ela está simplesmente mostrando ali a taxa de juros para essa operação que vai ser tanto. Então, é a taxa de juros que obtém de uma operação financeira sem considerar os efeitos da inflação. Essa é a taxa aparente. Então, se eu falo para você o seguinte, olha, teve uma determinada operação financeira que rendeu juros de R$100 e o capital era R$1.000, então, qual foi a taxa de juros a esse período? Se eu sei que juros é só que a taxa de juros é a relação entre juros e capital, eu só pego juros dividido pelo capital, consegui achar aqui uma taxa de juros de 10% ao período. 10% ao período, sem dificuldade nenhuma para que eu faça essa determinada operação financeira. Então, juros, né, a taxa aparente é essa. É a que se obtém a partir de uma operação financeira sem se preocupar com a inflação ou qualquer coisa do tipo. Agora, e quando eu tenho a inflação? O que de verdade se recebeu? Quanto que esse título rendeu de verdade? O pessoal trabalha muito isso, o pessoal que faz investimento, mercado financeiro, né? O cara foi lá, comprou um determinado título. Esse título teve um determinado rendimento. Mas, ao longo desse período, o cara também teve uma taxa de inflação. Aí, e quanto que de verdade esse título rendeu? Qual que foi a taxa real que esse negócio me rendeu, descontando a inflação? Ou qual que foi a taxa que você realmente pagou naquela operação ali, descontando a inflação? Veja que agora desde 2019, né, que você pode fazer algumas operações, principalmente financiamento imobiliário, que ele vai estar atrelado ao determinado componente de inflação. Você lembra, e a gente já discutiu isso algumas vezes, que o seguinte, olha, a taxa de juros é uma função do quê? Da inflação, do risco, do custo de oportunidade, do lucro esperado, né? Lucro esperado e dos gastos que a pessoa vai ter com essa determinada operação. Então, qualquer pessoa, na hora que ela vai emprestar um dinheiro para outra pessoa, ela vai pensar nesses itens aqui para definir a taxa de juros. Taxa de juros, ela vai olhar a inflação, o risco daquela operação, custo de oportunidade, o lucro esperado e os gastos. Agora, tem algumas operações que estão sendo feitas por esses, desde 2019, que já começaram isso, que é aquelas operações assim, ó, inflação mais uma determinada taxa. Por que eu tenho essa, inclusive financiamento imobiliário? Você compra lá IPCA mais tal taxa, ou IGPM mais tal taxa. Por que isso acontece? Porque o cara está tirando dentro da inflação, dentro da taxa de juros, ele está tirando esse conceito de inflação. Então, você vai pagar uma taxa de juros mais barata, mas o risco de mercado, né, o risco de oscilação de preços aí passa a ser seu. Se os preços aumentarem muito, seu financiamento aumenta muito. Se os preços aumentarem pouco, você ganhou nessa operação. Então, veja que dentro da taxa de juros tem um componente de inflação. Quando eu faço a taxa real, eu estou tirando a inflação dentro desse componente. E como que faz a taxa real? Olha, para calcular a taxa real, é a taxa já descontada a inflação. Ou seja, você retira a inflação do período. Aí você tem que tomar cuidado, porque tem gente que não sabe trabalhar com taxa, e aí você vê que na aula número 99 a gente estava discutindo esse negócio de trabalhar com taxas. Hoje a gente continua essa discussão, porque às vezes tem gente que não sabe muito bem como trabalhar com taxa, e aí, como a pessoa não sabe trabalhar com taxas, ela fala o seguinte, olha, se a inflação se a taxa de juros desse determinado título aqui, ou desse determinado empréstimo, foi 15% ao ano. Então, olha só, se a inflação foi 15% ao ano, quer dizer, a taxa, o juro, taxa de juros, foi 15% ao ano desse determinado investimento, e eu tive uma inflação de 5%, então quer dizer que eu tive um ganho de 15 menos 5, 10%. Não é assim que faz. Por quê? Porque eu estou trabalhando com taxas. E sempre que eu estiver trabalhando com taxas, eu não posso simplesmente pegar uma e subtrair da outra, tá? Então fica atento a isso. Olha, se você teve uma taxa de juros de 15% ao ano e a inflação foi de 5%, o que efetivamente você teve taxa de juros? A taxa real de juros é 1 mais a
taxa dividido por 1 mais a inflação menos 1. Então, como que a gente faria isso aqui? Ó? É igual, abre 2 parênteses, 1 mais a taxa, dividido por 1 mais a inflação, tudo isso menos 1. Então, veja, ai, Deus, deu a mesma coisa. Deu não, deu a mesma coisa não. Eu estou falando de um que seria 10%, se você estivesse fazendo a conta do jeito direto, tá vendo? 10%, olha lá, 10%, ou 9,52%. Há uma diferença grande aqui, de 0,47,6. É muita coisa, principalmente se a gente estiver trabalhando, né? Se você estiver trabalhando num longo período. Então, não cometa esse erro. Então, existe sim o conceito de taxa real e qualquer professor de matemática financeira sabe esse conceito de taxa real. Taxa real é a taxa já descontada da inflação do período. É a taxa livre dos efeitos inflacionários. Se você pegou uma determinada taxa, peguei uma determinada taxa de juros e tem uma inflação naquele período, eu não posso simplesmente subtrair uma da outra. Eu tenho que calcular a taxa real e a taxa real vai ser 1 mais a taxa dividido por 1 mais a inflação menos 1. Beleza?